E o Procon da capital está nas ruas hoje para fiscalizar os preços de repelentes nas farmácias. Paulo Miller, como é que vai funcionar aí a fiscalização? Assim, há pelo menos 6 redes de farmácias, né, que vendem esses produtos vão ser notificadas hoje. Isso porque o Procon recebeu, só para o pessoal de casa ter ideia, mais de 100 denúncias, né, de pessoas, de consumidores, reclamando dos preços, não só dos repelentes, gente, mas também das vacinas, né? Preços que podem estar sendo abusivos. Por isso aqui comigo o diretor do Procon de Florianópolis, o Alexandre, que vocês vão fazer essa ação justamente para tentar ver se realmente está tendo ou não um preço abusivo, né, Alexandre? Até porque existe uma margem aí em que as farmácias, por exemplo, da vacina podem cobrar do valor máximo e do valor mínimo de preço para o consumidor, né? Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. São duas questões um pouquinho diferentes, mas que o Procon está recebendo algumas denúncias e a gente vai investigar isso, que é os casos das vacinas, que a própria Anvisa determina qual é o preço máximo e o preço mínimo, né? O preço máximo é 346,66, então nenhum estabelecimento pode vender acima disso, mas também a gente vai solicitar informações caso seja verificado. E em relação aos repelentes, né? O código fala e veda que qualquer tipo de aumento injustificado, isso daí é uma prática abusiva. Então não é qualquer tipo de aumento, ele tem que ter uma justa causa para esse aumento. E não é se aproveitar do momento que a população está passando, que a cidade está passando, para elevar esse preço. Então pode ter algum custo operacional, né, que está envolvendo esse reajuste desse preço. Então, por isso, o Procon vai solicitar toda a nota fiscal, tanto de compra como também de venda, para verificar qual foi a margem de lucro que eles estavam utilizando e qual estavam utilizando após esse eventual aumento. Alexandre, só para deixar claro, no caso da vacina ali, estabelecimento que cobrar mais do que R$ 346 ali, então, na dose, já está sendo um aumento abusivo, já está fora do que está prevendo, inclusive o que determina a própria Anvisa. Isso. De pronto, a gente vai pedir para cessar a irregularidade e voltar com o preço máximo, porque isso é uma determinação da própria agência reguladora. Não é o Procon que está definindo esse preço, né? Ou seja, não há interferência no mercado pelo Procon, e sim pela agência reguladora. Então, nesses casos, o Procon vai pedir para cessar a irregularidade e com isso vai ter todo o procedimento do processo administrativo. No outro caso do repelente, né? Quando que o preço ele pode ser considerado abusivo, Alexandre? A gente verifica inúmeras questões, mas de forma resumida, a gente verifica qual é a margem de lucro que ele utilizava anteriormente, qual é o custo operacional e também o preço que ele comprava através do distribuidor. Então a gente faz todo um cálculo que é bem complexo, pode ter eventuais despesas com funcionários, o espaço físico, então tudo isso é levado em consideração, mas isso é o fornecedor que tem que prestar essas informações, esses esclarecimentos para o Procon, e aí com base nisso o Procon verifica e analisa se teve essa elevação sem justa causa. Qual que é a penalidade, se vocês flagrarem, realmente comprovarem esses preços abusivos aí nessas farmácias? Desde uma multa administrativa, que vai com base no faturamento, no limite até 11 milhões, então por isso que a gente está fiscalizando as redes e não somente aquela filial, e sim toda a rede dessa unidade, né? Então são 6 redes aqui em Florianópolis, além, né, do máximo, que é a interdição do estabelecimento. A gente viveu muito essa situação, né, que a gente está vendo agora nessas denúncias dos repelentes na pandemia, né, Alexandre? O pessoal de casa deve lembrar do álcool gel, né, que subiu um monte de preço, né, as pessoas se aproveitando dessas situações em que a população está vivendo uma situação muito complicada, que é a questão de saúde pública, para se aproveitar. Exatamente. Na pandemia a gente teve inúmeros casos, né, até com água, né, máscara, álcool, água, e isso é um agravante para o processo administrativo. O código veda a elevação sem justa causa de qualquer produto em qualquer momento. Mas quando o empresário, né, se aproveita da vulnerabilidade maior do consumidor, a hipervulnerabilidade, para aumentar nesses casos, é um agravante que pode causar, né, em alguns casos, até a interdição do estabelecimento. Para a gente encerrar, é muito importante, né, para o consumidor que o consumidor faça a denúncia, mas faça a denúncia nos canais corretos. Não adianta ir lá na internet, a gente até brinca, né, choramingar nas redes sociais, choramingar na internet, porque o Procon não faz esse mapeamento. Tem que denunciar no canal certo, ligar para o Procon, informar a prefeitura, para que daí sim, numa formalização dessa denúncia, o Procon faça o que vai fazer hoje. O consumidor é o maior fiscal que o Procon tem, né? Só que a gente precisa que ele seja realizado através das redes
adequadas essa denúncia, para um tratamento adequado dessa denúncia. Então procure o site do PROCON, procure o site da Prefeitura, o Zap Denúncia da Prefeitura, que a equipe do PROCON vai analisar essa denúncia, verificar denúncias semelhantes em relação ao mesmo estabelecimento, para não 3, 4, 5 vezes no mesmo local, porque a gente solicita a documentação, a gente não vê somente o in loco, né? A gente verifica todas as provas, né, que podem auxiliar a punição desse estabelecimento no processo administrativo. Alexandre, obrigado pelas informações, viu? Então a fiscalização começa daqui a pouquinho, viu? 9 horas da manhã, então essa visita nas farmácias aqui em Florianópolis, importantíssimo, né? Porque a gente está falando de 2 produtos essenciais agora durante essa explosão de casos de dengue, que é a questão do repelente e também das vacinas. A gente sabe que a vacina ainda não está disponível de graça para todo mundo, só algumas cidades receberam, são poucas doses, mas dá para comprar essas vacinas, né, na rede particular, na rede privada. E aí também tem essa questão do abuso do preço com relação às vacinas. Ação bastante importante e só reforçando mais uma vez, Marta e Lucas, a importância, o Alexandre falou, né, o consumidor é o maior fiscal, mas vamos denunciar a gente nos canais corretos, porque daí a denúncia chega aonde tem que chegar, que é no PROCON, para o PROCON ir lá realmente bater na porta do estabelecimento lá, da pessoa que está fazendo esse aumento abusivo e fazer a cobrança, né, e a penalização em caso de comprovação dessa irregularidade. Marta e Lucas.